Olá, estamos aqui de novo com aqueles nossos bate-papos e hoje eu tenho aqui um espírita, Bruno querido, Bruno Quintanilha, do Rio de Janeiro. Esses nossos bate-papos são com espíritas do Brasil. Querido, bem-vindo, eu te agradeço de coração tu estar aqui conosco hoje. Te apresenta para a nossa turma e vamos começar essa nossa Oi, conversa. Suzana. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui para a gente trocar, para a gente se conhecer. Sou Bruno, moro no Rio de Janeiro, eu ia falar 34, mas estou com 35 anos. Um guri, um guri. É, eu fiz aniversário no mês passado, sou papai de uma menina de 8 meses, vai fazer Oh, 8 meses a que Marina. linda. Marina, Resumidamente é isso, é Marina. o nome da minha neta. Uhum, Oh, Marina, nome lindo. Querido, tu é Maneiro. professor, Bruno? Tu é professor? Sou professor de geografia no Colégio Pedro II, Que aqui legal. no Rio de Janeiro, e gosto muito do que eu faço, gosto Ah, muito que da legal. professora. Que legal, Bruno. Querido, eu sempre faço essa pergunta, é a pergunta que desperta tantas coisas bonitas, tantas lembranças bacanas, que é como é que o Espiritismo entrou na tua vida? E eu gosto de ouvir isso, sim, com detalhes. Então, Ah, eu nasci em Barra do Piraí, na verdade, que é interior do estado do Rio de Janeiro. Tive sim. uma infância muito feliz, muito tranquila, e nessa infância, que foi até os 7 anos morando lá, a minha avó materna, que já faleceu, ela me iniciou na Umbanda, né? Ela me levava para os terreiros de Umbanda e eu, na mentalidade de criança, eu ia para pegar bala, né? Assim, Ah, que delícia. mas era legal no E final das tomar contas, eu passe, né? gostava. Ai, eu adorava tomar passe também. Tomava passe dos pretos velhos. Aham, Até que com 7 anos eu me mudei para o Rio de Janeiro, porque motivo de questão de trabalho do meu pai. Foi bem difícil ir do interior para a cidade do Rio de Janeiro. E aí, assim imagino. que eu me mudei, troquei de escola. Eu tive síndrome do pânico, assim, criança, Oh, né? Anos. todinho! Imagina que adaptação difícil, né, Bruno? Começou a aflorar toque também em mim, transtorno obsessivo compulsivo Sim, e questões espirituais, tudo ao mesmo tempo. Então, foram anos muito difíceis, assim, os primeiros anos no Rio de Janeiro. Foi muito difícil a convivência na escola. sim, Minha mãe e meu pai acreditavam em Deus, mas não tinham, nenhuma religião que frequentavam, né? Minha mãe começa a buscar diferentes coisas para me ajudar, né? Me leva em médico, sim. leva em igreja, terreiro, tudo possível ela tentou, né? Até que uma médica, ela no final da consulta pergunta assim para minha mãe: Vem cá, você tem alguma religião? E aí minha mãe fala, não, acredito em Deus, mas, enfim, eu tento de tudo. Leva ele Sim. no espiritismo. E aí, enfim, fui numa primeira casa espírita, fiz tratamento lá, não me adaptei muito bem, depois fui numa outra, também fiz tratamento, não me adaptei muito bem, até que eu cheguei na casa que eu frequento até hoje, né? É uma das casas que eu frequento até hoje, que é a casa de Eurípides Barçanufo. Isso foi em 2003, eu Eu tinha ouço 13 falar para muito bem 14 dessa anos. casa. É, Hum, E aí eu fui acolhido lá, né, tratado. E detalhe, ela era quase do lado da minha casa, né? Até Oh, hoje que eu moro muito delícia! perto dela. Então, Iam a lá pé, eu iam a pé, né? ia a Quase. pé, era 2 minutos. E aí lá eu tive muito acolhimento, muitas oportunidades de sociabilidade, de trabalho voluntário, e isso tudo foi um componente muito importante para ajudar a começar a me estabilizar, aprender a lidar com as coisas que eu tinha, me tratar, inclusive, né? Hum. E eu comecei a trabalhar lá em várias coisas, né? Comecei a trabalhar fazendo suco, distribuindo Ai, que sopa, amor. na biblioteca, e eu lia muito, né? Eu sempre tive o hábito da leitura, assim, desde pequeno eu gostava muito de ler. Então, nossa, eu fui trabalhar na biblioteca, né? Eu lia, acho que dos 13, 14, 15 anos até os 30 anos, eu lia todos os dias antes de dormir. Todos os dias. Olha só que E aí bacana. participei de teatro, evangelização, mocidade, dei curso, comecei a fazer palestra, visitava o hospital, me Nossa, envolvi que em muitos bonito isso. trabalhos. E aí E bem fiz, jovenzinho, né, Bruno? Bem é, jovenzinho.
Fiz muitas amizades, assim, construí muitos afetos. Conheci a pessoa que hoje é minha esposa, né? Oh, que fofo. Aprendi muito, assim, convivendo, dialogando. Acho que eu expandi minha sensibilidade, minha empatia, enfim. Eu vinculei a minha vida muito à rotina na casa espírita. Eu lembro que às vezes eu não trabalhava em nada que tinha que ser sábado, porque senão eu ia ter que deixar de fazer o trabalho que eu Ah, fazia e tal. sim. Beleza. Foi assim que eu cheguei no espiritismo, né? Cheguei pela dor, né? Se assim a gente pode dizer. E lá recebi um acolhimento muito grande, uma sociabilidade que eu acho que é muito importante conhecer gente, né, nesses trabalhos todos. E aí, em 2014, lá para os meus 23 anos, 24 anos mais ou menos, eu entrei para a universidade pública, entrei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para a UERJ, Campus Maracanã, para fazer geografia. E aí eu lembro que nessa época eu estudava muito espiritismo até então. Lia muito, muitas coisas assim, Sim. mas basicamente espiritismo. Então Uhum. eu entrei na universidade com uma mentalidade, eu era mais preocupado com a vida espiritual que com a vida material, sabe? Sei. É, enfim. Tu estava E, a- pós-graduado já em. é, e eu tinha, inclusive, uma certa má vontade em relação à universidade e ao ambiente acadêmico, sabe? Eu ia assistir a aula e ia embora. Mas, assim, me dedicava muito. Lia tudo, assim, era muito focado. Lia Sim. tudo. Lia todas as bibliografias e a bibliografia complementar. Aos poucos eu fui me adaptando, fui criando relações, fui construindo amizades, e eu comecei a gostar do ambiente acadêmico. Mergulhei nas leituras do ambiente acadêmico, enfim, me acostumei e aí lá construí consciência social, construí consciência política, passei a fazer questionamentos que antes eu não fazia. Ótimo. E, É. pessoal, aí esse é o prato cheio para falar que a universidade é doutrina, né? Nada disso. Só me apresentou ideias novas que antes eu não tinha tomado contato, né? E essa nova mentalidade que eu adquiri ela começou a se relacionar com o espiritismo e a questionar várias coisas no espiritismo que até então eu Naturalmente. conhecia e Uhum. praticava. Sim. E aí o que passou a acontecer é que frequentemente eu passava a me sentir assim sozinho dentro do ambiente espírita, porque eu fazia questionamentos que eu não via mais ninguém fazendo, Uhum. sabe? Não E começaram a dizer que tu estava obsidiado? não, de início ainda não, assim, mas já viu? Que é a clássica. Essa é a clássica. Mas começava a se ter assim, eu comecei a notar que não agradava muito assim determinados Uhum. questionamentos que eu Homem de fazia. pouca fé. Uhum. É, e como eu não tinha pares, assim, à exceção da minha namorada, hoje esposa, que conversava comigo, né? Mas eu queria mais gente e não tinha, e aí às vezes eu conversava com gente que não estava na mesma vibe que eu, não dava muito certo. Mas eu me questionava várias coisas. Pô, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Cara, isso não bate muito assim com o Não, que eu estudei não, nada. de história e de geografia, não, né? Comecei a notar determinadas incongruências entre várias obras mediúnicas mais contemporâneas e a obra de Kardec. Comecei a notar assim que existe uma alienação muito grande de boa parte dos espíritas, né, em relação ao livre pensar, a filosofia, a Sim. ciência, questões contemporâneas. Quase um repúdio, né, Bruno? Em alguns É, casos, é às repúdio vezes mesmo. um conservadorismo, às vezes até é, como é que é o nome o conservadorismo que é conservar e o outro que é voltar para o passado, É um reacionário, né? reacionário. É, Uhum. até que no terceiro ano de faculdade eu tive a maior crise de espiritualidade da minha vida, assim. Nossa, o que 2017, aconteceu? mais ou menos. Por quê? Até então eu lia muito livro espírita, né, assim. E chegou um momento que as leituras espíritas, elas não me abasteciam mais. Uhum. Assim, eu lia e não. Antes é como se me recarregasse, não me recarregava mais, sabe? Eu Sim, ouvia palestra e as palestras que eu ouvia, eu mais tinha crítica do que usufruía. sim, sim. Uhum. Eu acho que eu comecei a ter muita coisa dentro de mim que eu não tinha espaço para dar vazão. Então eu comecei a ter um cansaço Uhum. de espiritismo, assim. Eu não queria mais falar sobre espiritismo, não tinha mais Uma vontade. exaustão emocional, né? E Uhum. assim, não era das pessoas e nem da convivência, Sim. era especificamente de espiritismo. Uhum.
E aí, nesse meio, eu começo a iniciar outras leituras, para além do, do, espiritismo e iniciar outras leituras, para além do espiritismo e das leituras da faculdade, né, assim, das ciências humanas. Começo a buscar livros de psicologia, né, de autoajuda. E aí eu lembro Sim. que eu li o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, depois O Homem em Busca de Si Mesmo, do Rollo May, até que chegou para mim. Eu acho que eu sempre fui muito intuído nas leituras que eu tive, assim, porque muitas leituras chegaram para mim nos momentos certos. Uhum. Esse calhamaço aqui, Uau! que é Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Ai, meu Deus, que maravilha! E Nossa! aí, esse livro, junto também com um acolhimento que eu recebi de algumas pessoas também, dentro da casa espírita também, me Sim, ajudaram muito. É, E aí, esse livro, caramba, que esse livro teve um impacto muito grande em mim, sabe? A história dos Miseráveis é uma história, eu diria, plena de espiritualidade sim. e muito cativante, sabe? Muito Quase inspiradora. filosófica. É muito lindo. Nossa, muito bom. A história é muito boa, assim. E depois eu li o Amor como Revolução, do pastor Henrique Vieira, que também foi um livro assim que eu notei depois que ele teve uma trajetória assim parecida com a minha. Ele Sim. veio também do ambiente religioso que tinha Uhum. proporcionou muitas coisas boas para ele, mas era um ambiente conservador e que também Que ele teve não. que romper um pouco algumas barreiras, né? Exatamente, assim. E romper não necessariamente se afastar de tudo e de todo mundo, mas Exatamente. é. E aí Crescer. o que eu descobri é que o meu problema não era com o espiritismo, mas com a cultura espírita que havia me sido apresentada até então. Então eu comecei a notar que eu estava com a sede de espiritualidade e não de Aham. doutrina, de religião, de Sim. religiosidade. E assim, espiritualidade para mim é qualquer sensação ou percepção que o ser humano tem que transcende de alguma forma o estritamente material. Então, por Uhum. exemplo, eu estou numa praça cheia de natureza, de tranquilidade, eu fecho meus olhos, ouço o canto dos pássaros, sinto o vento batendo em mim, e nesse estado de relaxamento, pô, me bate uma sensação de conexão com tudo que está ali, sabe? Uma alegria, um bem-estar. Então, Espiritualidade total, né? seria um momento de espiritualidade. Então, É. espiritualidade é eu ver uma obra de arte no museu e me emocionar. É eu abraçar alguém que eu amo e me sentir bem, isso é um momento de espiritualidade. Sim. Olhar o pôr do sol e ser tomado por um sentimento assim de admiração, né, pela natureza, é um momento de espiritualidade. Receber o carinho de pessoas queridas. Então, tudo que você vive que transcende o material, independentemente de religião, é um momento de espiritualidade, sabe? E Uhum. isso revolucionou muita coisa para mim. Porque eu passei a ver que eu não precisava da literatura só espírita ou do ambiente espírita para vivenciar a espiritualidade. Eu poderia vivenciar a espiritualidade em qualquer lugar da minha vida. E eu Sim. vivenciei muitas vezes dentro da universidade, no caminho para a universidade, Exatamente. O trabalho casa. espiritual, muitas vezes, é na hora que tu É, acorda, ali tu já pode é. estar exercendo a tua. E isso supriu a sede que eu tava e a crise que eu tava, né? Então eu encontrei uma nova forma de enxergar, né? Te Que é bem libertou. que eu descobri que era bem diferente de muitos dos espíritas, assim. E eu não digo melhor ou pior, mas diferente. E aí, beleza. Depois disso vieram as eleições de 2018, Hum, e aí revelaram para mim o esgoto que existia na sociedade brasileira e, consequentemente, nos movimentos religiosos. E aí, obviamente, também o espiritismo não escapa a isso, né? Com a é. mentalidade que eu tenho hoje, eu olho assim para trás e era até meio óbvio que isso É. tudo já existia de forma oculta, né? Mas na época não foi Foi óbvio para mim. chocante para todos nós, Para mim né? Foi foi muito. chocante. Hoje não me chocaria mais, mas na época foi muito chocante, assim. E escancarou ali a nação social e política, assim, de muitos espíritas. Isso me deixou, assim, muito chocado. E logo depois veio a pandemia. A gente E a viveu tempos pandemia bem difíceis. É, e a pandemia revela para mim um movimento espírita que tinha muita gente anti-ciência, Twish! sabe? Que tinha muitas noções de espiritismo que Uhum. eram bastante problemáticas, tipo, vai pegar quem tiver que pegar.
né? Tipo Ah, não, assim, se você vai ser tiver uma fé, não vai pegar. limpeza. Eu ouvi isso de espíritas, É Bruno, que seria, bizarro, né? Assim, ai, bizarro. cruel, né, Bruno? Cruel, É, perverso, um troço assim que não tem, sim. não E tem. aí, a pandemia, ela acabou abrindo o universo do online pra gente, né? Sim, exatamente. Então, eu conheci muita gente, muitos grupos espíritas online, e aí foi para mim também um outro momento assim de virada muito grande, que eu encontrei os pares que eu tanto procurava. Eu comecei a descobrir um monte de gente que fazia os mesmos questionamentos que eu. Aham. Eu não sabia que tinha tanta gente fazendo os mesmos questionamentos, né? Eu falei, caraca, é quase uma universalidade do ensino dos espíritos, só que entre os encarnados. É, bem-vindo, Quase um zeitgeist, um família. espírito do tempo ali, existia uma coisa que estava borbulhando e a gente não sabia, né? E acho que a pandemia, junto com a internet, ela conectou essas pessoas. É. E aí eu comecei até a frequentar um outro grupo espírita, além do que eu já frequentava nessa época, que é a Sociedade Espírita Sorella. E lá eu senti como se eu tivesse saído da montanha onde eu sempre morei e eu Uhum, tivesse ido passar um tempo na planície. uhum. E quando a gente está morando na montanha, a gente não percebe vários aspectos sobre a montanha. Agora, Exato. quando a gente sai da montanha e vai para a planície e olha para a montanha, mas da planície, a gente vê várias coisas que a gente não tinha visto, Sim. sabe? Então foi também um movimento muito legal para mim, assim, muito importante, de muita abertura assim de percepção, isso, sabe? E eu passei a transitar entre a planície e a montanha, Sim. mas por uma As coisas coincidência, podem te completar, né? São complementares sim, também. A gente não descarta exatamente. nada. E o quanto é importante você ter diversidade e pluralidade de experiências, Sim. né, em lugares e com pessoas diferentes, porque isso agrega muito. Quando você fica sempre no mesmo lugar, Uhum. você vai ficar limitado uma hora, sabe? Então é importante e você não precisa necessariamente sair do lugar onde você estava, né, abandonar, mas frequente outros lugares, conheça Claro que outros sim. lugares, conheça outras pessoas. É crescimento isso. E aí, durante a pandemia também, eu comecei a fazer terapia. Minha esposa é psicóloga e ela sempre me perturbou muito. Bruno, você precisa fazer terapia. Porque o Sim. toque não é uma coisa assim que se você se cure do toque, né? E o Sim. meu toque, transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, eu ia por um lugar, eu tinha que voltar por esse mesmo lugar que eu fui, senão eu Hum. ficava com medo de acontecer alguma coisa ruim. Às vezes eu estava Sim. escrevendo uma coisa e me veio um pensamento ruim enquanto eu estava escrevendo. Então eu falei, ai meu Deus, cara, eu vou ter que apagar e escrever tudo de novo. Isso gerou um sofrimento psíquico ao longo da minha vida, assim, que depois que eu comecei a tratar, depois de velho, né, assim, Velho, de tu é um guri. verdade. Tu é um guri. Velho. Mas de mais velho, né, do que eu era. Eu comecei a ver, caramba, eu vivi a vida toda como se eu estivesse carregando pesos nos braços, nos ombros e nas pernas, e eu não sabia, né? E É. comecei a fazer terapia, comecei a fazer acompanhamento psiquiátrico, comecei a tomar remédio e, enfim, vivi os primeiros momentos da minha vida sem sintoma de toque, né? Nossa, como foi Ai, que libertador, assim, como minha vida maravilha. mudou, como eu Libertador. fiquei até mais produtivo. Libertador. Através da terapia, eu comecei a aprender a lidar com as minhas emoções e não a negá-las. Sim. E aí eu percebi que a cultura espírita hegemônica, ela é muito anti-humanista. Porque você abre uma mensagem dessas assim tradicionais, que você vê de livros, e geralmente tá Uhum. assim: não odeie, perdoe. Só que assim, Ama. não existe esse botão dentro do nosso psiquismo. Uhum. E tipo assim, não sinta raiva. Cara, não existe. Você não controla a emoção. Você aprende a lidar com a emoção. Só que o espiritismo está Sim. num paradigma psicológico de décadas e décadas e décadas Sim. atrás, sabe? O espiritismo Totalmente hegemônico. religioso, né? O nosso Exatamente. espiritismo aqui no Brasil, né, E Bruno? religioso no pior sentido da religião, assim, muito Uhum. dogmático, conservador, Exatamente, no pior fechado. sentido. Porque tem religião progressista, né? Assim, vide Tem, teologia da libertação, né, no catolicismo. tem sim. A emoção, ela é igual a água do rio. Assim, se a água fica parada, apodrece. Então a emoção não pode ficar parada dentro de você. Você tem que deixar a emoção fluir. É Sim. como a água do rio, ela vem,
mas passa, vai embora, Uhum. né? Então a gente aprende a lidar com ela. Exatamente. Nossa, isso É. foi muito transformador, né? Muito transformador. Comecei a ter muito mais auto-amor comigo mesmo, muito menos culpa, porque o espiritismo hegemônico, ele é Ele te, muito é, incentivador da da culpa, culpa. inconscientemente. Da culpa e do medo, né? Da culpa e É, do medo. É umbral, é não sei mais o é, quê, é vale de não exatamente. sei o quê, vale de não sei mais o quê. É, É pesado o negócio. sim. Então, veio o pós-pandemia, né? A vida começa a florescer de novo, né? A gente começa a sair, Sim. socializar. E aí, quando eu voltei do pós-pandemia, assim, para as atividades comuns da vida, e até nas casas espíritas, tanto no novo grupo que eu frequentava online, passei a frequentar presencialmente, como na antiga casa que eu também voltei a frequentar, eu voltei com uma mentalidade completamente diferente, assim, mais aberta, mais humanista, mais crítica, mais dialógica, mais equilibrada. Foram Boa. 10 anos, né? Assim, comecei em 2014 e terminei ano passado, esse ano, né? Desde a entrada na universidade, que foi um marco para isso, né? E aí depois, eleição de 2018, pandemia. Então, nessa nova fase, que é a fase atual, eu trabalho muito menos no espiritismo, porque eu ia na casa espírita quase todo dia, assim. E eu gostava, era a fase, era o que eu precisava naquele tempo, né? Exatamente, Era exatamente. Era. muito envolvido em muitos trabalhos, conheci muita gente legal nisso tudo, mas hoje eu trabalho muito menos no espiritismo, vivencio minha espiritualidade na escola, que é um espaço que eu adoro trabalhar, na família, no cotidiano, em casa, na rua, também na casa espírita. Então, a minha Sim. espiritualidade ela se libertou de uma barreira ou de uma limitação de fronteira geográfica, né? Descobri que ela pode estar presente em qualquer Uhum. lugar. Saiu da É, caixinha, né? Saiu, tipo assim, saiu da sim, gaiola, aquela coisa toda. exatamente. O E aí, crescimento, ele é assim, né, Bruno? O crescimento, é, ele às vezes dá uma assustada na gente. A gente às vezes pensa, meu sim, Deus, o que que tá acontecendo? Até dói um pouquinho, mas o crescimento é sim, lindo demais. É as lindo. dores do parto, né? O É parto. muito lindo, muito É. lindo. E aí eu emendei, eu fiz um mestrado, né? E aí depois que eu terminei o mestrado, eu descobri que eu gostava de escrever. Eu não Olha sabia. que legal. E aí eu comecei a escrever artigos assim sobre espiritismo, né, espiritualidade, e comecei a mandar para revistas assim, na cara de pau mesmo. Olha que bacana, Comecei a publicar, Bruno. e comecei a publicar artigos periodicamente assim. Que E aí eu mandava, bacana. Suzana, para tudo quanto é revista. Revista Spirit, mandei para o Reformador, mandei e publiquei em vários periódicos desses, vários artigos. Ah, que Escrevi um bacana. livro, Olha que esse lindo aqui, isso. ó. Olha É, o aí, título que do coisa livro linda, é Bruno. O que é o Espiritismo? Uma tentativa de resposta para o século XXI, Que lindo. né? Ô, Bruno, como é que a gente consegue comprar esse teu livro? Então, tudo que eu produzo, todos os artigos que eu já publiquei, comecei a gravar podcast também. Ah, o podcast eu às vezes dou uma olhada. É no Sorella, Legal. né? Isso, isso. Uhum. E o livro é tudo gratuito, assim. O livro tem três formas de adquirir. O Ah, primeiro é me mandar um e-mail, tá. brunoLquinta@gmail.com, e eu mando em PDF o livro. Ai, sensacional, É, sensacional. quem Eu- quiser o livro físico, ele vende pela editora Per. E aí é o custo só da impressão. Eu não levo nada. É tá. só o custo de Eu vou impressão e deixar fixado aqui nos eu nossos. te mando o link. Exatamente, eu vou deixar os É, links, o teu e-mail, e isso, aí a turma que isso. assiste vai entrar em contato. Ai, muito lindo Eu tenho isso. um link que é um Linktree que concentra tudo que eu já produzi assim, tudo separadinho, Ai, né? E maravilha. Bota as o versões, Linktree. Bota que daí a tudo nas gente. versões gratuitas. Muito E lindo. aí É um trabalho hoje, espiritual e tanto, meu querido. É um é, baita trabalho espiritual. e aí eu diria que hoje eu leio muito menos espiritismo. Eu Uhum. quase não consumo conteúdo espírita hoje. Isso é muito engraçado, assim. Eu Sim. continuo sendo espírita, né? Para mim, hoje, o cerne do espiritismo são as ideias de Uhum. mediunidade, espírito, Deus, evolução e reencarnação.
para mim, esse é o cerne do espiritismo. É uma Sim, lente que permite a gente olhar para a realidade e traçar várias hipóteses explicativas para vários fenômenos que, sem essa lente, fica difícil da gente tentar explicar algumas coisas. E saber que a vida continua depois da morte tem um impacto ético muito grande na gente também, né? A muito, gente muito. significa muita coisa, né? Muda Não toda poderia a ter tua sido. visão, né? Muda toda Sim, a tua visão de mundo, na verdade. sim. Então eu acho que hoje o espiritismo para mim ele é uma lente, Uhum, né? É claro que ele ajudou muito assim na minha formação, mas hoje ele tem uma centralidade muito menor na minha vida, sabe? Eu quase uhum, não ouço palestra espírita hoje, assim. Às vezes, quando eu assisto, é um podcast ou uma entrevista, que é coisa que eu gosto bastante, sim, essa modalidade do dialógico, né? E eu sim. consumo conteúdo assim de, enfim, inúmeras outras coisas, ciências humanas, atualidades, biografias, enfim, Filosofia, tem tanta coisa linda para a gente ler de filosofia, até outras filosofia. religiões ou religiosidade. Sim, Sim, então hoje eu acho que penso completamente diferente assim de 10 anos atrás e gosto muito mais do eu hoje é do que maturidade isso, emocional. é, Maturidade emocional. A gente não sim, fica mais com aquela dependência, né? Como se fosse assim, eu sim, preciso dessa bengala aqui para me segurar. A gente se sim, liberta. Dói, é, dói. Não, não vamos é, dizer que não dói. Dói na hora que a gente está se sim, libertando, dói. Mas sim, depois a gente pensa, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que é essa libertação, sabe? sim. Nossa, é muito bacana, muito É, bacana. que coisa bem boa. E quando a gente aprende também, né, assim, porque eu descobri que antes eu era muito fechado, né? É, tem um conceito que hoje me dá arrepios, né, que é o conceito de pureza doutrinária. Ai, não, Deus o Que quando livre. você fala Ai, essa tem ideia de alguns conceitos assim que, olha, é, reforma íntima, eu não posso também com isso. Como é que tu vai ficar falando em reforma íntima quando a sociedade fica se despedaçando na tua frente? Como é que é isso? essa questão da pureza doutrinária é a mesma ótica, é uma ótica que eu sei que muitas pessoas têm isso inconscientemente, mas é um conceito que opera na lógica do fundamentalismo. É De que, assim, assim, tem uma coisa que é certa, e o que é resto é tudo pura, errado. tem o resto que é errado, que é sujo, que a gente não Aham, pode entrar em puro, contato, exatamente. né? O que, na Nossa, verdade, assim, é é muito assustador, sabe? anti-kardeciano. É, imagina. Que Meu imagina, Deus do gente, céu, o trabalho que o Kardec Kardec. fez. E se a gente vai para contemporâneos dele como Leon Denis, né, os caras liam de tudo, né? E, enfim, se a gente quer ter um pensamento de fato assim filosófico, científico, cara, a Por gente tem favor. que estar aberto a tudo. A gente não pode ter preconceito de nada. Eu vou dar um Exatamente. exemplo. Eu lembro que sempre dentro do meio espírita, assim, eu ouvia dizer assim, o Valdo Vieira, depois que saiu do espiritismo, começou a viajar na maionese. E aí, nesses últimos meses, assim, eu falei, vou dar uma olhada, assim. E aí comecei a estudar algumas coisas, assim, da Conscienciologia, comprei um livro lá dele, comecei a ler, e descobri que tem várias coisas interessantes. Tem coisas lá que eu vou analisando criticamente, isso Sim, aqui não tem sentido, isso aqui eu discordo, mas tem coisas interessantes lá, sabe? sim. Sim, E a é coisa isso, da viagem astral que ele propunha é muito sim, revolucionário. Eu não sei é, o que cargas d'água essa é, implicância que tiveram sim, de não, tipo assim, barraram aquilo. Porque a viagem é, astral consciente, ela também é libertadora. Ela é sim. libertadora, sabe? Tu começa a interagir no mundo espiritual, digamos assim, mental, espiral de um outro jeito, né? E a gente percebe assim que, num geral, e não vou dizer, vou generalizar, obviamente, que tem muita gente que não está nisso, mas me parece que a maioria do movimento espírita está numa lógica ainda assim muito fechada, alguns até fundamentalistas mesmo, Sim, né? Nessa sim, lógica, e que é uma lógica limitante, uhum, sim, porque na medida em que você fica só num cercadinho, uhum, você deixa de crescer.
A gente precisa da diversidade para crescer, a gente precisa ser atravessado por outros conhecimentos, É o ser que não quer dizer que a gente provocado. vai. Uhum. Sim, o que não quer dizer que a gente vai perder a nossa identidade, mas que a gente vai refundir ela, né? Sim. Então, esse A contato com troca, a né? diversidade. Se permitir trocar conhecimento com as pessoas. É como tu Sim, disse, a gente não precisa concordar com tudo sim, que vem para nós. Mas quando existe a troca, o outro cresce e a gente cresce. A gente cresce. sim, Ninguém cresce sozinho. Não tem crescimento sem troca. Não sim, com tem. certeza. É por isso que eu digo essa individualidade que ficou sendo pregada dentro do movimento espírita, ela é muito atrasada, na verdade. Sim, Atrasada. exatamente. Exatamente. É, e, enfim, acho que é isso, assim, acho que isso resume bastante minha Querido. trajetória de Eu achei muitas muito coisas, linda a tua né? trajetória. E olha só, nós temos só mais 3 minutinhos. Viu como o tempo é Ah, escasso? A deixa eu gente pensa, fazer uma nossa, coisa. Então, meia hora parece tanto tempo, mas não, já voou. deixa eu ler a conclusão do livro, aqui do Por meu livro. favor, leia que daí a gente faz o encerramento com isso. É, aqui, ó. O espiritismo, para mim, não deveria ser um fim em si mesmo. Não penso que o seu grande objetivo seja conseguir o máximo possível de adeptos do ponto de vista quantitativo. O espiritismo e a religiosidade que ele pode proporcionar seriam, na minha perspectiva, um meio. O fim deveria ser proporcionar bem-estar para os indivíduos e oferecer reflexões para contribuir com o desenvolvimento pessoal, espiritual e social. A religiosidade tradicional e antiga, embora respeitável com seu valor, por vezes rotula, cria caixas e limites para encaixar as pessoas e as ideias, podendo criar distanciamento e fechamento. Advoga uma religiosidade que liberta, que proporcione autonomia e que não necessariamente precisa ser espírita. Deseja uma religiosidade que não seja restrita, mas que seja universalista, que conecte com as pessoas independentemente das crenças. Uma religiosidade que conecte as pessoas pelos sentimentos e anseios comuns à humanidade: amor, empatia, altruísmo, bem-estar, paz, felicidade. Que o Espiritismo possa nos auxiliar nesta busca sem ser o único caminho ou instrumento para atingir esse fim. Que o Espiritismo, ao ser apropriado pelas pessoas, possa ser inclusivo, estimular a diversidade, a criticidade, a autonomia, a liberdade, a cultura democrática, a fraternidade, o altruísmo. Ou seja, hoje eu estou me lixando para qual é a Que religião que a lindo! pessoa tem. Que Eu quero lindo, saber se é Bruno! agradável conviver com a pessoa, Ai, se que a pessoa maravilha! emana afeto, se a pessoa é empática. Porque no Isso, fim, isso que é a linguagem comum que a gente fala, independentemente das religiões, né? Se a gente, for- exatamente. se a gente perceber as grandes figuras da humanidade, elas não chamam a atenção pela religião a qual elas estavam vinculadas, mas por esse estado de espírito que elas Sim, atingiram, que conecta ela com as pessoas independentemente de crença, assim. exatamente. E a espiritualidade é isso. Espiritualidade é Exatamente. isso. É a gente ter essa É. coragem, essa abertura, essa falta de preconceito com o outro e com a espiritualidade do outro, né? Meu Sim. querido, amei te conhecer. Adorei conversar contigo. Esses nossos papos, Bruno, para mim, eles são um trabalho espiritual. Eu me sinto assim extremamente bem, sabe? Ah, Legal. levando para as pessoas essas palavras de todos vocês com quem eu já conversei. Enfim, meu querido, te agradeço muito, Obrigado, eu que de agradeço. coração. Tu me passa o link, tá? Que eu vou Vou passar. deixar fixado aqui. Fica bem. Tá bom. A gente se encontra pelos grupos da vida. Tchau. Tchau, tchau.